Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Elaine? Pode perguntar, Elaine. Boa noite para todas. Boa noite. Eu queria que você explicasse sobre os pretos velhos, os caboclos. É que eu ouvi uma palestra do Divaldo, onde ele diz uma coisa, e depois ouvi outros vídeos que diz totalmente o contrário, que eles são espíritos que ajudam, que auxiliam. E aí eu queria a explicação aqui das dirigentes, que no caso você que está aqui hoje presente. Olha, o que nós temos que entender quando o Divaldo fala para um público imenso, às vezes ele não pode dizer totalmente a verdade, uma verdade mais assim, explícita. Nós sabemos que os espíritos que vêm nessa roupagem de pretos velhos, de índios, de caboclos, baianos e de todas as outras designações, esses espíritos, muitos, eles são de uma evolução um pouco maior que a nossa. Eles vêm para nos auxiliar e eles são os nossos familiares do passado que vêm nos ajudar. Muitos são também espíritos que têm compromisso e assumem junto conosco essa tarefa nessa encarnação. Nós devemos tomar essa visão em que Divaldo coloca, às vezes deixa de colocar que são espíritos trabalhadores e às vezes ele coloca que são espíritos trabalhadores. Dentro das obras do Chico Xavier, nós vamos encontrar relatos de Bezerra de Menezes em que ele fala que os espíritos, e Pai João de Aruanda, que é um preto velho, que vem numa roupagem de preto velho, aonde aparecem muitos indígenas, muitos caboclos, muitos mongóis, são uma variedade de categoria de etnias, de espíritos, e eles vêm para nos auxiliar, para nos amparar, para trabalhar junto ao encarnado ou espiritualmente. E esse trabalho é grandioso. Bezerra cita um fato num dos seus livros, que eu não me recordo no momento o nome, e que uma casa, a equipe espiritual médica está tentando auxiliar uma família encarnada, mas a ação dos espíritos desencarnados ali é imensa e precisa de espíritos que adentrem ali para retirar aquele comando que ali estava. Bezerra evoca um espírito, e esse espírito se aproxima dele e vem com a autorização de adentrar aquela casa. Mas ele não pode adentrar aquele local com a sua vestimenta, do qual ele veio de ordens superiores. E ele se reveste na roupagem de um índio, de um guerreiro. E esse guerreiro ali adentra com a sua equipe e consegue socorrer todos os espíritos que ali estão, ou seja, retirar todas aquelas entidades. As colônias espirituais africanas, elas vêm com essa tarefa de nos auxiliar. As colônias indígenas também vêm com essa tarefa de nos ajudar, tanto os caboclos, como nós podemos evocar os nossos nordestinos. Existem equipes que vêm, e eu estou colocando caboclo, preto velho, baiano, ele não tem designação que é só da Umbanda, que é só dessa ou daquela seita religiosa ou daquela doutrina, de forma alguma. São espíritos que vêm até nós para nos auxiliar, para trabalhar junto conosco, porque na medida em que eles nos ajudam, eles estão ganhando bônus horas na tarefa deles.
correto? André Luiz, ele também, em alguma das suas obras, ele relaciona alguns fatos de equipes espirituais indígenas que fazem a guarda de determinados lugares. Pai João de Aranda, dentro dos livros de Robson Pinheiro, ele coloca este fato também, de que espíritos guardiões, espíritos da falange dos indígenas, os africanos, os caboclos, os mongóis, os apaches e várias outras etnias, vêm para nos auxiliar. Entendeu, Elaine? Então, era exatamente o que eu havia estudado. Ai, que bom. Então, eu não havia dado algo equivocado. E eu entendi, então, o conceito da palestra do Divaldo Franco, que acho que por ele atingir uma grande maioria, nem sempre ele pode falar as coisas explicitamente, né? Não pode. Isso mesmo, ele não pode ser. Na intimidade, às vezes, numa reunião menor, ele pode. Mas quando o público é imenso, para o bom entendedor, ele vai saber que ele está falando e que ele não tem essa diferença entre o negro, o índio, o caboclo ou qualquer outro espírito que ali se aproxima. Nós, médios, também não devemos ter esse preconceito. Exato. Preconceito contra os pretos velhos, os africanos, porque a falange dos pretos velhos não são só os pretos velhos, as pretas velhas, mas são guerreiros africanos, são falanges imensas de africanos que vêm para trabalhar conosco. Falange de indígenas, não só um guerreiro, mas pode vir um cacique, pode vir um dos feiticeiros lá para trabalhar junto conosco. Quer dizer, toda aquela etnia vem. As indígenas. Nós não temos que ter esse preconceito com esta ou aquela etnia. Bateu na nossa porta, quer trabalhar conosco, podemos evocar também? Podemos, sem problema, sem dificuldade, sem esse negócio, eu não quero, eu não aceito. Médium não pode ter esse negócio de, eu não quero, eu não aceito. Só aceito se for doutor, só aceito se for um branco. Não, que veio branco, negro, amarelo, azul, cor-de-rosa, não importa. São espíritos que estão para nos ajudar e trabalhar junto conosco. E eu estudei sobre a colônia de Aruanda, nossa, eu achei muito lindo, Eli, sobre como funciona e a disponibilidade deles em nos auxiliar. É imensa, imensa. Só depende de nós, encarnados, nos colocarmos à disposição desses espíritos, evocá-los e trabalhar, ir ao trabalho. Exato. Obrigada, Eli, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Beatriz? Você acabou respondendo a minha pergunta. Mesmo porque o espírito é uma energia, né? É luz. Eles se apresentam como pretos, índios, às vezes da última encarnação ou daquela encarnação que eles tiveram maior afinidade. Eles acabam que se apresentando dessa forma. E também de uma maneira muito simples, para que nós, humanos, passe a entender. Porque é difícil você imaginar uma luz. Como que você vai imaginar uma luz ou uma energia? Você acaba que se vendo nessa roupagem. Quando fala preto, velho, que nem sempre ele é velho. Nem sempre ele é negro, preto, sei lá. É muito importante que a gente se coloque numa posição. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos numa reunião dentro da casa espírita, aonde nós ali sabemos que o dirigente, ele não gosta que se receba os pretos velhos, as pretas velhas, os índios, os caboclos, os baianos. Qual é a nossa posição em relação a isso? Recebemos, podemos receber? Podemos sim receber,
todas essas equipes, mas mantermos a disciplina, a ordem, mesmo que às vezes um companheiro nosso, uma companheira que tenha vidência e veja e fale, olha, você está com uma preta velha, mas ela é meu familiar, ela é minha mãe de vidas de reencarnações passadas. E dar a comunicação sem aquela fala que o preto velho fala, mas falar normalmente, porque ele pode vir. Chico conta alguns casos em que, em determinado local, um preto velho se incorporou no médium e era proibido de falar, porque ele trazia o seu linguajar de nego velho, com toda aquela, arrastando as palavras. E ele foi impedido. Mas o espírito continuou ali e se revestiu de uma outra forma e incorporou no médium, e o médium deu uma comunicação como se fosse um doutor. E no final, ele, o espírito, se identifica como aquele preto velho. Porque naquela encarnação em que ele era preto velho, o trabalho dele de socorro, de amparo aos espíritos obsessores, aos espíritos subjugadores, aos espíritos fascinadores, ele tinha maior energia e ele conseguia trabalhar. Tanto que nós, nos nossos trabalhos mediúnicos, nos nossos trabalhos de desobsessão, dentro da casa espírita, a equipe que se faz presente no socorro são os pretos velhos. Falanges e falanges de pretos velhos que vêm e nos ajudam no trabalho de desobsessão. Esse estigma de preconceito, eu não gosto de preto, eu não gosto de índio, eu não gosto de caboclo, eu não gosto de nordestino, nós espíritas não devemos ter esse preconceito. Porque se a cor só está no nosso corpo, está aqui, nessa pele, aqui. Porque no momento em que nós retornamos à espiritualidade, nós não temos cor. O espírito se reveste do jeito que ele quer, perispiritualmente. Vamos trabalhar, vamos evocar esses espíritos para que eles estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos iluminando no nosso caminho. Tudo bem? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O médium, ele tem uma responsabilidade muito grande. O médium tem que se disciplinar. Porque quando nós adentramos a casa espírita pela primeira vez, nos primeiros inícios da nossa mediunidade, o espírito ali vem com toda a sua energia, com todo o seu fluido, e pela nossa falta de conhecimento, pela falta de saber segurar ou se controlar, nós, às vezes, batemos na mesa, falamos alto, gritamos, se jogamos no chão, quer dizer, como se o espírito tomasse o nosso corpo. E nós sabemos que espírito nenhum adentra o nosso corpo. Ele se aproxima, às vezes, quase nos toca perispiritualmente, pode ficar alguns metros mais ainda mais, e o fluido dele é que nos envolve. E quando nós temos a disciplina de corrigir a fala, corrigir os gestos, corrigir as nossas atitudes, nós vamos trabalhar de uma forma mais disciplinada. O médium, ele tem que ter disciplina em todos os momentos. É como nós orarmos. Vamos orar? Vamos orar.
Como nós temos que iniciar a nossa prece? Orando a Deus. Pedindo a misericórdia divina que venha nos assistir, que venha nos amparar, rogar toda a energia cósmica, rogar toda a energia solar, lunar, rogar toda aquela energia planetária que venha nos sustentar, rogar ao grande Mestre Jesus, toda a sua ordem crística, aos espíritos consoladores, as falanges de Maria, todos aqueles espíritos, quer dizer, nós estamos evocamos o nosso anjo guardião, evocamos os nossos ancestrais, toda a nossa equipe de trabalho. Nós temos uma disciplina até chegarmos a abrirmos a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. Tudo é um trabalho disciplinado. A gente não começa do fim para o começo. A gente tem uma disciplina de ordem, uma hierarquia. Isto é importante que o médium saiba fazer. Beatriz, pode perguntar. Oi, Li, quando se tem uma incorporação e eu fico gesticulando, ou então com palavras que fogem ao meu vocabulário habitual, né, ao meu conhecimento, seria da manifestação mediúnica ou não? Ou isso daqui seria meu mesmo? A gesticulação passaria pelo meu filtro, seria um filtro para poder falar. E aí, se eu quiser falar, não, eu não quero falar isso, não, eu não quero falar aquilo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu vou dar um exemplo comigo. Vamos supor que eu esteja na casa espírita, o trabalho mediúnico começou, e se aproxima de mim um espírito ignorante, um espírito que xinga, um espírito que quer bater na mesa. E esse espírito, se eu deixar, ele vai xingar o dirigente, ele vai xingar os médios, ele vai bater na mesa, ele vai querer sair da mesa, jogar as cadeiras. E qual é a minha postura? Eu vou me controlar, porque o espírito, ele quer fazer, eu vou sentir aquela vontade de fazer, mas eu vou me controlar, eu vou me disciplinar. Se ele quer xingar, eu vou dizer para o doutrinador, o evangelizador, aquele que está para auxiliar aquele espírito, eu vou falar nome feio, eu vou te xingar. Quer dizer, já é um meio de saber que o espírito, eu estou muito bravo, eu vou bater, eu vou derrubar, mas eu vou segurar minhas mãos, eu não vou ficar ficar batendo na mesa, eu não vou ficar gesticulando, não vou fazer, isso é indisciplina, o espírito quer fazer, mas eu, médium, não faço. O espírito quer xingar, mas eu não vou xingar. O espírito quer pegar no pescoço do doutrinador ou no próprio médium, eu não vou deixar. Porque às vezes vem o nosso obsessor que quer nos agredir, que quer nos ferir. Eu não vou deixar. Como eu tenho controle mediúnico e a minha equipe está de guarda, ela está à minha volta, então eu não vou permitir, eu vou trabalhar esse espírito. De que forma? Eu vou tirar toda a energia, se ele está muito bravo, se ele está irritado, se ele está xingando, se ele está muito nervoso, eu vou acalmá-lo, serenizá-lo. Se é um espírito que vem, que é um obsessor ferrenho, eu vou fazer a mesma postura. Eu vou estar vigilante em todas as situações, na fala, nos gestos, na minha postura, porque médium, ele pega manias, e nem barulhinho de preto velho, cá, batendo o dedinho, não, e nem batendo no peito, dentro da casa espírita, não, dentro da casa que você trabalha de Umbanda,
Você trabalha de acordo com aqueles rituais. Estou sendo bem clara. Se você é umbandista, siga os rituais da sua casa. Mas, se você está dentro da casa espírita, você tem que ter uma postura. Postura. Sem bater na mesa, sem fazer gestos, sem gritar, sem fazer estripulias. Porque eu, como dirigente, já tive médium que recebia o espírito e saía correndo. Eu já recebi no meu peito murros e o médium saiu correndo na casa espírita, chegou na porta, como a porta estava fechada, ele bateu na porta e caiu. Todo mundo ficou apavorado. Eu falei, eu não fiquei. Eu falei, ele não passa pela porta? Eu fui lá tranquilamente e falei, fulana, levanta. Eu, como dirigente, chego para o médium e falo, médium, bem baixinho às vezes no ouvido dele, médium, fala baixo, médium, não bata na mesa, médium, disciplina. Eu tive uma dirigente também, uma outra médium, que quando a Araci saía, que era a dirigente do grupo de estudo no Centro Espírita, quando a Araci estava, ela era educada, disciplinada, era uma belezinha. A Araci não vinha no trabalho, ela ia escorregando pela cadeira, escorregando, até chegar debaixo da mesa. E agarrava nas minhas pernas. Qual era a minha postura? Fulana, levanta, senta, disciplina. E eu faço isso. Porque o médium ele tem que ter disciplina. Ah, você está recebendo o espírito na sua casa, num trabalho, ou no evangelho no lar, que às vezes o protetor vem e o protetor quer fazer aquela coisa. Dentro da sua casa você faz. Mas na casa espírita, não. Você mantém a disciplina, a ordem. Por isso a necessidade de nós chegarmos nos trabalhos mediúnicos 15 minutos antes. Mas já virmos preparados da nossa casa para esse trabalho, seja qualquer trabalho. É um trabalho mediúnico, é um trabalho de evangelização, é um trabalho de passe, é um trabalho de evangelho, não importa. Você já sai da sua casa preparado. Abre a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral na sua casa e já vai fazer o seu trabalho. E se você quiser, você pode abrir até na casa espírita. Chegar 15 minutos antes e ficar quietinha, de boca fechada, evocando a toda a sua equipe espiritual, se colocando já na posição de trabalho mediúnico. Se você é uma evangelizadora, se colocando na posição de uma evangelizadora. Se você é uma doutrinadora, não importa. Se colocando nessa posição. Em oração, em prece. Casa espírita, nós temos que ter o máximo do respeito. E os trabalhos têm que ter disciplina. A espiritualidade, 1, 2 horas antes, está preparando todo o ambiente. Deixando o ambiente harmônico para o trabalho. Se é um trabalho de evangelização e passe, a equipe já está lá anteriormente aos médios e aqueles que vão ali buscar o socorro. Se é um trabalho mediúnico, é a mesma coisa. Se é um trabalho de evangelização infantil, é a mesma coisa. Se é um trabalho com as mãezinhas, com o alcoolismo, é a mesma coisa. A equipe vem e prepara todo aquele ambiente. Por isso a necessidade de nós nos mantermos em silêncio, mas não só o silêncio da boca. O que adianta nós fecharmos a boca e começarmos a pensar coisas ruins? É o silêncio mental. Porque o pensamento é tudo. Então, nós temos que tomarmos muito cuidado disso. Você tem essa disciplina. Aonde você for,
o espírito dá para receber, você recebe, mas com disciplina. Francilene, pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu chego na casa espírita, como eu acompanho a Márcia, né? Então eu sempre estou indo, às vezes eu vou na casa de Francisco, né? Aí eu fico me perguntando. Eu chego lá, eu tenho a minha equipe de trabalho, e eu sinto que a minha equipe não é da casa. Mas, às vezes, como eu recebo até o preto velho, às vezes ele pede até permissão para atuar. Muitas vezes, assim, até para me limpar mesmo. E aí eu faço aquele trabalho de receber, de encaminhar algum espírito, né, que chega ali pedindo socorro. Aí eu me pergunto, a dificuldade que a gente tem sem ter conhecimento total da situação, porque, lógico, que eu só estou iniciante, né, na verdade, não é fácil, né? Mas a gente fica meio perdido, sabe? Eu estou Sim. entendendo a sua posição. Você vai na casa de Eurípides e na casa de Francisco. Isso. Ótimo. Você, quando você ora, você já pediu autorização aos mentores espirituais responsáveis pela casa de Eurípides e pela casa de Francisco, para que a sua equipe possa trabalhar com você? Uma vez eu pedi, mas outra vez eu fiquei meio com vergonha, receio, Mas sabe? é mentalmente que eu estou falando. Ah, Então, você na sua casa, antes de você ir por os trabalhos mediúnicos, você faz uma prece em nome de Deus, Jesus, Maria Santinha, chama toda a sua equipe e rogue permissão à casa de Eurípides, que você peça permissão para a equipe espiritual, se você tem autorização, se eles autorizam você a trabalhar. Isso tanto na casa de Francisco como na casa de Eurípides. E aí vai depender da dirigente. Dirigente trabalha de uma forma ou de outra, você trabalha sem problema. Não tenha vergonha de receber o seu velho, não tenha vergonha de receber o seu índio, o seu caboclo, de uma forma com disciplina. eu já cheguei a receber lá a minha cigana, né? Que foi Sim. me limpar de muita energia, que eu estava bem carregada, e depois também a minha pombagira. Então, e depois eu fiquei, lógico que eu não comentei isso com ninguém, mas eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu estou numa casa que não é, né, da qual meus mentores, mas aí eu fiquei com essa dúvida e eu estava, assim, querendo perguntar para vocês, para você, para si, e graças a Você Deus, entendeu? entendi. Ótimo. Beatriz, você quer perguntar ainda? Mas daí, quando você pede a permissão para casa, para você adentrar com a sua equipe, você vai trabalhar com a sua equipe sobre a tutela da casa, ou você trabalha, a sua equipe está ali no auxílio e você trabalha para a equipe da casa? Olha, vamos entender bem. A casa espírita, ela tem espíritos responsáveis, espíritos guardiões da casa. Então, existe um espírito responsável. Quando o médium ali adentra, com a sua equipe, ele pede autorização àquela equipe superior para que a equipe dele possa trabalhar junto com o médium. Todo o trabalho espiritual do médium está subordinado à equipe superior da casa, porque é uma equipe superior. Quando o médium sai dali e vai para o seu lar, quem está cuidando a responsabilidade é da equipe, do espírito protetor responsável pelo médium. Deu para entender? Essa resposta também serviu para mim, Eli. Muito Ela obrigada. é importante. Igual, nós vamos fazer um trabalho em qualquer casa espírita. Ah, vamos lá, vamos auxiliar, fui convidada. Ótimo, lindo, maravilhoso.
eu adentro, eu já venho com a minha equipe, eu já me preparei. Mas quando eu chego ali, antes do trabalho mediúnico, antes do auxílio mediúnico, o que eu faço? Eu rogo em nome de Deus, em nome de Jesus, peço a toda a minha equipe espiritual e rogo autorização para trabalhar com a minha equipe espiritual dentro daquela casa. Se eu vou fazer parte desta casa por tempo indeterminado, eu ali já estarei vinculado àquela casa, àquele trabalho. Se eu saio daquela casa e vou para uma outra cidade ou para um outro centro, eu peço permissão para retirar e me desvincular daquela casa. Entenderam? Não é entrar, trabalhar, é igual alguém vem, entra dentro da tua casa, adentra e não pede permissão para você. Você vai gostar? Não. Realmente não. Nossa. Entrou sem pedir permissão, vai entrando, vai fazendo. Não, de forma alguma. Então, a casa espírita é a mesma coisa. Se a gente vai auxiliar já médios que já têm equipes espirituais que pode auxiliar, a gente vai auxiliar uma pessoa dentro da casa dela. Mesmo assim, a gente pede autorização. Porque se a equipe, eu já tive experiência dessa, entrei, aí eu pedi para a dona da casa. Eu falei, olha, eu preciso de autorização. Minha equipe não entrou comigo. Minha equipe está toda lá fora. Você autoriza a minha equipe espiritual a adentrar o seu lar? Ah, autorizo. Então, eu rogo em nome de Deus que a minha equipe, mentalmente, a minha equipe adentre. Senão ela não entra. Senão fica a revelia. E nós temos que tomar muito cuidado. Entenderam? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? E muito obrigada assim, pela explicação, porque é tão simples, é uma questão de educação, e a gente acaba se perdendo. Porque eu fazia parte de uma equipe de fazer passe domiciliar, e eu me deparei com algumas situações que me trouxeram esses questionamentos. Mas, gente, a gente chega aqui e aí? E é outro olhar agora. Obrigada pela E quando você não tem esse conhecimento, essa disciplina, você faz a revelia. E o que pode acontecer quando o médium faz a revelia? Ele traz o problema daquele local para a casa dele. É verdade. Os médiuns umbandistas, eles têm que tomar muito cuidado, porque sai de uma casa de umbanda, uma casa umbandista, de um centro de umbanda, e vai para um outro centro de umbanda. Médium tem que pedir, quando ele entra, autorização, e quando ele sai, autorização para sair, para se desvincular daquele local. Eli, desculpa eu cortar sua explicação, mas quando eu fui para Eurípides e para a casa de Francisco, eu estava me descobrindo. Eu não sabia a minha equipe, de qual pertencia. E eu sei que sempre vem muito em mim o lado do bem. Então, eu sempre vi em mim eu trabalhar por bem. Sempre vi uma mesa branca em minha frente, sempre vi os meus mentores vestidos de branco, trabalhando para o bem. Eu não me via e não procurei outro lugar, porque eu sentia insegurança. Mas, Francilene, uma coisa, você é novata, você está iniciando, mesmo que você já tenha a sua equipe espiritual, nós erramos. Sim. Isso não é só você, todos nós erramos. E é através dos nossos erros
que nós vamos corrigindo, nós vamos aprendendo, nós vamos começando. A gente, às vezes, precisa dar uma cabeçada na parede. É verdade. Sofrer uma rasteira para a gente saber andar. O que eu coloco para você, a experiência que eu tive na Casa Espírita, que eu e Araci dávamos aula do estudo, pesquisa e educação da mediunidade. A dirigente era Araci. Sim. Mas eu, quando a Araci viajava, que ela ficava 15 dias fora de Prudente, quem assumia o grupo de estudo era eu. Certo. E isso não era só aqui em Prudente, era em outros locais. A experiência era grande, porque quando a Araci, em qualquer local que eu estava junto com ela e ela desse aula, percorria, olha, não tinha problema. A Araci saía, viajava, acontecia de tudo. Eu aprendi, mas eu não desisti. Certo. Então, não desista. Sim. Não desista. O médium não pode desistir. Não são as primeiras pedras, não são os primeiros espinhos, não são as primeiras traições que nós vamos sofrer, pessoas que vão nos machucar na nossa moral, que nós vamos desistir. De forma alguma. Porque não adianta dizer, a Casa Espírita é maravilhosa. Quem está lá dentro, a doutrina é maravilhosa. A doutrina não tem erro. A doutrina espírita não é. Mas o espírita, nós somos imperfeitos. Nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, da forma. E, às vezes, nem sempre isso é o correto. E é aí que a gente, às vezes, acaba se, né, levando aquelas rasteiras, que nem você falou. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Então, vamos orar nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos rogar a grande misericórdia de Deus. Senhor, Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, aqui estamos nós, humildemente, a te rogar, Senhor. Permita, Pai, permita que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos guardiões, que essas equipes trabalhadoras da tua seara, Senhor, dessas energias cósmicas, das energias solares, lunares, de todos esses grandes mestres, Senhor, possam nos orientar, nos instruir. Rogo-te, Senhor, templo de amor e luz. Rogo ao grande mestre Jesus. Rogo a Maria Santíssima. Como eu rogo nesse momento as falanges do Espírito de verdade, a todos os Espíritos Consoladores. Rogamos nesse momento aos nossos anjos guardiões, aos Espíritos familiares, aos nossos ancestrais. Médio, chame toda a sua equipe de trabalho, chame todos os seus protetores, chame todas as falanges africanas, toda a falange indígena, toda a falange dos caboclos, caboclas, baianos, baianas, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, chame toda a sua equipe de trabalho, incorpore neste momento dentro do seu lar o seu protetor, a sua protetora, e rogue neste momento por você, pelos seus familiares que estão dentro do seu lar, pelos seus filhos. Rogue neste momento que venha essa força luminosa de Deus, que venha toda a força, Senhor, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias civis. Chame toda a equipe dos elementares, Senhor, os guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, os guardiões do reino mineral, vegetal, animal. Chame toda a sua equipe dos grandes magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Chame neste momento e peça neste momento, Pai misericordioso, para todas as colônias espirituais,
se prepararem para o auxílio e o amparo. E pedimos nesse momento, Pai, que possamos abrir esse grande laboratório, esse laboratório da consolação, da regeneração, da redenção do tonel de Danares. Possamos abrir essa lama astral, Senhor, que essa lama venha e nesse momento, Senhor, puxe com a sua equipe espiritual, você e todos os teus. Puxe nesse momento todos os espíritos que perturbam, todos os espíritos orgulhosos, vaidosos, egoístas, todos esses espíritos que perturbam seus filhos, a você, o seu lar, sua profissão, o seu trabalho. Puxe, nesse momento, todos esses obsessores, todos os rivais, todos os adversários, todos os traidores, todos esses espíritos gulosos, invejosos, traidores. Puxe, neste momento. Rogue nesse momento que esses espíritos, você, sua casa, seus filhos, seus parentes, puxe para dentro dessa lama astral, puxe todos os doentes, puxe todos os recém-desencarnados, todos esses espíritos falidos, todos os cancerosos, os aidéticos, todos que morreram de Covid, de dengue, os infartados, de AVC, puxando para dentro da consolação, da regeneração, da redenção, e puxa essa energia cósmica, puxa essa energia solar a 100.000 graus Celsius, e peça nesse momento que esse fogo do centro da Terra suba, e vamos queimando, e vamos desmaterializando, desintegrando, desmagnetizando todos esses fluidos densos, todos os ódios, todas as maldades, todos esses pensamentos maléficos, todos esses espíritos subjugadores, fascinadores, todos esses obsessores, Senhor, que nos machucam, todos que querem nos atingir moralmente, que querem nos atingir fisicamente. Nós aqui estamos pedindo para desintegrar, dissolver, desmaterializar, desmagnetizar, exterminar todo este mal, toda essa maldade, todo o erro, toda a impostura, Senhor, retirando de dentro da nossa casa todos esses espíritos, passando por todos os quartos, camas, colchões, travesseiros, por todas as roupas, passando por toda a sua sala, antessala, cozinhas, banheiros, por toda a sua área de serviço, pela frente, pelo seu carro, pela sua moto, pela sua bicicleta. Retire todos que ali estão. Chame uma equipe de choque e manda rastrear, puxando todos esses espíritos indolentes, perturbadores. Tira todos esses espíritos invejosos. Tira todos esses espíritos ignorantes. Puxa todos esses espíritos que gostam de machucar, de ferir os seus animais. Esses espíritos que têm mal olhado, esses encarnados, que queima, que fere, que machuca, puxa todas essas entidades, encarnados e desencarnados, e vamos queimando, desmagnetizando, dissolvendo. Peça para desconsagrar do seu nome, desconsagrar do seu trabalho, desconsagrar do seu dinheiro, desconsagrar da sua vida todos os pedidos, todas as maldades, todos os trabalhos, todos os desejos, todas as vontades, os maus pensamentos, todas as criações, desvinculando de você, libertando o seu corpo físico, libertando o seu perispírito, libertando o seu espírito, liberte os seus centros de força, liberte o coronário, liberte todo o seu cérebro, cerebelo, limpe, higienize todos os seus neurônios, limpe a sua epífise, essa glândula da mediunidade, desbloqueie, limpe todo o hipotálamo, limpe
todo o seu frontal, passe por todo o seu frontal, desobstruindo, desmagnetizando, passe pelos seus olhos, ouvidos, por todas as suas fossas nasais, passe pelo seu laríngeo, passe pela sua traqueia, pelo seu esôfago e limpa. Vai limpando, higienizando, desmagnetizando. Passe por toda a sua coluna vertebral. Retire dos seus nervos, dos seus ossos, das suas vértebras, de todos os seu corpo. Vai retirando todas essas energias densas, vai desvinculando, vai desatando todos os nós. Passe pelo seu cardíaco, tira do seu coração, do ventrículo direito, esquerdo, por todas as veias, por todas as artérias, por todo o fluxo sanguíneo no seu corpo, limpando, higienizando. Passe pelo seu pulmão, limpe o seu pulmão, limpe todos os alvéolos, os brônquios, bronquíolos, vai limpando, limpando, higienizando, tirando todas as infecções. Passe pelo seu centro solar e o esplênico, vai limpando todo o seu estômago, intestino grosso, intestino delgado, até o ânus, limpa, tira todas as infecções, tira todos os vírus, as bactérias, vai, peça para a sua equipe, adentra essa lama astral, e peça para puxar todas as infecções. Passe pelo seu fígado, passe pelo seu pâncreas, o baço, a bílis, passe por todo o seu baço, vai limpando, higienizando, tirando todas as infecções. Passe pelos seus rins direito, esquerdo, por todos os uréteres, a bexiga, a uretra, o canal urinal, limpa tudo, vai limpando, limpa o seu útero, limpa você, meu menino, limpa a sua próstata, vai limpando todo esse aparelho genital seu, vai limpando todo o seu aparelho genital, limpa seu útero, vai limpando todas as trompas, limpa todo esse aparelho genital, passe por todos os seus ossos, por todas as juntas, passe por todos os nervos, passe por toda até a ponta dos dedos dos pés e limpa, puxa toda essa energia e joga dentro da lama astral, adentra essa lama astral como se você estivesse ali se vitalizando e peça para que essa lama puxe toda essa energia densa, todos os vírus, todas as bactérias do seu corpo físico, todos os vírus e bactérias, todos os traumas do seu corpo perispiritual, do seu duplo etéreo. Liberte o seu espírito, liberte e rogue neste momento que venha essa força das energias cósmicas, que vem essa energia curadora, essa energia balsâmica e restauradora, que cai em forma de chuva, em forma de raios, que vão adentrando por toda a consolação, por toda a regeneração, por toda a redenção, por toda a lama astral, vai adentrando, penetrando em todos os espíritos, refazendo todos os corpos perispirituais, refazendo todos os corpos físicos, trazendo à luz o entendimento ao espírito. Rogo-te, ó Senhor, que o seu amor caia, que os 10 mandamentos, Senhor, possam penetrar em todos os espíritos, possam ser assimilados por todos encarnados e desencarnados, que a sua paz, que a sua alegria possa nesse momento envolvê-los, Senhor, e a todos nós. E neste momento, Senhor, rogamos que essa água curadora possa nesse momento envolver a todos os espíritos, todos nós encarnados e desencarnados, possa trazer a luz,
e rogamos neste momento a todas as nossas colônias espirituais, as falanges benfeitoras de Maria, as falanges de Francisco de Assis, as falanges de Mãe Menininha do Gandoá, as falanges de Pai João de Armanda, as falanges místicas, as falanges espiritualistas, as falanges católicas, evangélicas, todas as equipes espirituais espíritas, que neste momento vamos socorrendo todos esses nossos irmãos, todos vão sendo socorridos, retirados da consolação, da regeneração, da redenção, retirados, Senhor, da lama astral, encaminhado às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos presídios educativos, Senhor, aos hospitais, às clínicas de recuperação, às escolas infantis, aos berçários, Senhor. Pedimos nesse momento, Senhor, que a luz do seu amor possa envolver todos esses espíritos, eles possam, Senhor, se recuperar, e possam no futuro trabalhar, Senhor, na sua seara, Pai de misericórdia. E rogamos, Senhor, a sua bênção. Pedimos ao grande Mestre Jesus, a Maria Santíssima, que abençoe a todas as falanges, que abençoe a todas as colônias trabalhadoras, abençoe a todos esses trabalhadores, Senhor. E pedimos permissão neste momento para fecharmos a nossa bacia das almas, Senhor, esse grande laboratório, que se feche, Senhor, que se feche a consolação, a regeneração, a redenção, que se feche, Senhor, a lama astral, rogando neste momento, Senhor, que tudo volte, Senhor, ao normal. E pedimos neste momento as nossas equipes espirituais, que possa nos envolver, que possa nos amparar, nos fortalecer, que fluidos curadores, que fluidos restauradores possam estar envoltos, Senhor, no nosso ar, Senhor, na nossa água, na nossa comida, que os espíritos guardiões guardem o nosso lar, que as nossas equipes de guarda e retaguarda, Senhor, estejam sempre a nos envolver, a nos orientar, e pedimos nesse momento, Pai misericordioso, permissão para encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça a cada instante e a cada momento de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja.